Então, qual que é o verbo que termina com j? É o verbo usual. Você não termina a palavra com j. Então, eu vou pegar outro som aqui, que é o j. Ótimo. What's up, guys? How you doing? It's your boy Dog from EBF Academy by English Black Friday. O vídeo de hoje é sobre a pronúncia dos verbos regulares em inglês. O que é um verbo regular? A gente tem o verbo, aí você tem a segunda coluna, que é o verbo no passado, e tem a terceira coluna, que é o verbo no passado particípio, ou particípio passado. Quando esse verbo é jogado para o passado, e o passado, a forma dele é com ed, esse verbo é regular. E geralmente, esses verbos, eles têm pronúncias muito distintas e difíceis de pronunciar para nós brasileiros. Por quê? Porque nós geralmente colocamos um som de vogal lá e esse som de vogal não existe. Então vamos pensar. O verbo like. O verbo like é um verbo regular, porque o passado dele a gente coloca só o D, porque esse verbo termina com E, então a gente não precisa colocar esse E lá. Então você tem o verbo like, no passado ele virou liked. O que a gente precisa prestar atenção? Ó, essa dica é de ouro, essa já merece o like, você nem precisa chegar até o final, porque essa aqui já merece esse like aqui, ó. Esse ele é colocado nessa palavra só na ortografia, na pronúncia ele não existe. Uau! A gente precisa falar assim, ó, liked, liked. Então imagina que tem uma pausa no k, nesse som do like, e ele direto vai pular para um som de T, que é assim, ó, liked, liked, liked. E isso acontece por um motivo, e eu vou te contar ele daqui a pouco. Vamos pegar um outro verbo. O verbo que eu vou pegar agora é o verbo call, que é o verbo chamar, ligar, telefonar para alguém. O verbo call, ele termina com a letra L e com o som de L bem acentuado de inglês. Call, call. No final dessa palavra, a gente vai colocar ed para colocar esse verbo no passado também, porque é um verbo regular. Só que esse também não é pronunciado. E o mais legal é que agora no final dessa palavra, a gente não tem um T, esse som de T, a gente tem um som de D, que é um som de D. Mas por que no verbo liked era com T e agora no verbo call é com D? Interessante. Mas vamos para mais um verbo que é interessante também. O verbo interessar, que é o verbo interest. Ou o verbo demand, que é o verbo demandar, o verbo querer mais, eu quero mais, eu sou demanding. Então a gente tem o verbo interest e o verbo demand. Esses dois verbos também são verbos regulares, porém eles terminam em T e D. Lembra quando eu estava falando do verbo like, que o passado dele tem o som de T? E eu falei do verbo call, e o passado tem som de D. Mas agora se a gente tem interest, que termina com T, e demand, que termina com D, eu acho que eu vou precisar de uma vogal aqui. Senão esse verbo vai ficar assim, ó, interested. E o outro vai ficar assim, demanded. Então a gente precisa de uma vogal de ligação para fazer a ligação dessas duas consoantes, ou desses sons de consoantes. Por isso que nesse caso a gente fala interested e demanded. Então nós traçamos esses três exemplos, agora a gente vai começar a entender por que um tem som de T, o outro tem som de D e o outro tem som de ed. O que a gente precisa entender é como que o nosso corpo funciona, como que o aparelho fonador funciona. Então o que a gente precisa para fazer um som? A gente precisa de nariz, a gente precisa de boca, a gente precisa de língua, a gente precisa dos dentes e a gente precisa também das pregas vocais. Mas para isso tudo funcionar, a gente precisa de uma outra coisa que é o mais importante, é a passagem do ar. Não existe som se não tiver passagem de ar. Nós temos alguns sons que vibram as pregas vocais. Esses sons são chamados de sons vozeados. Sabe quando você dá o nariz entupido? Aí você começa a falar dessa forma?
Isso é porque eu estou produzindo os sons vozeados. E você conhece aquela pessoa que fala dessa forma? Porque essa pessoa, ela não consegue fazer a vibração das pregas vocais. E aí essa pessoa não consegue vibrar esses sons. Então há uma passagem de ar, mas sem a vibração das pregas vocais. O que isso causa na fala? Às vezes a gente fala uma coisa com um som que não existe, ou um som que existe, mas muda o sentido dessa palavra. Por exemplo, em português a gente tem a palavra casa, mas a gente também tem a palavra caça. A diferença é que casa, ele vibra as pregas vocais. E a gente tem a palavra caça, que não vibra as cordas vocais. E isso é o que a gente vai precisar usar para saber como que a gente vai pronunciar os verbos regulares no passado. So let's get to the tea. A gente tem aqui, vou pegar 3 verbos. Esses 3 verbos são like, que a gente falou. A gente tem o verbo talk. Ainda bem que ficou só esse dedo para cima, não ficou o outro. E a gente tem o verbo walk. Então a gente tem like, talk, walk. O que eles têm em comum? Primeiro, eles são verbos regulares. Segundo, eles terminam com o som k. É um som que não vibra essas pregas vocais. Logo, a gente precisa de colocar esse verbo no passado e esse som, ele também não pode vibrar. Acabou, matou a charada. Aqui, ó. Verbo like, liked. O verbo talk, talked. E o verbo walk, walked. Acabou, matou a brincadeira. Então vamos pensar em outros verbos. As 3 letras finais produzem um som que é um som vozeado. Então a gente tem o call, então a gente precisa de um som vozeado, que é o d. Called. A gente tem o brag, que é se gabar de alguma coisa. I brag about my car because my car is really cool. Então o passado dele é bragged, bragged. E a gente tem o verbo live. Olha só, verbo live. O v é um som que vibra. A gente precisa desse d, que é um som que vibra. Então ficou lived, lived. Called, bragged, lived. Na verdade, não tem muito a ver com a escrita, com a ortografia. Isso não é uma regra ortográfica, é uma regra fonética. Esse som, como ele já está produzindo uma vibração, nosso corpo entende que é melhor a gente continuar com um som que vibra, porque ele já está vibrando. Então, para que eu vou travar essa vibração se eu posso continuar com ela? Então, não é uma questão de escolha ortográfica, é uma questão de facilidade para o meu corpo produzir esse som. Meu aparelho fonador agradece. Então vamos pensar em outros verbos e vamos pensar também em quais os sons que vibram e quais são os sons que não vibram no final desses verbos. Então olha só, a gente vai pegar esses pares, a gente chama isso de pares mínimos fonêmicos, que são os pares que são produzidos da mesma forma. A única diferença deles é que um vai vibrar essas pregas vocais e o outro não vibra. Por exemplo, f e v. Então a gente tem um verbo que termina com a letra F. Por exemplo, o verbo faff. Você conhece o verbo faff? To faff about? O passado dele é faffed. Faffed. Por quê? O f não vibra, então eu preciso de um outro som que não vibra. Faffed. E a gente tem um verbo que termina com a letra V. Vamos pensar num verbo que termina com a letra V. E o verbo que eu pensei aqui é o verbo believe. Vou usar o verbo strive. Believe. Acabou. E o verbo que eu pensei aqui é o verbo believe. Mas, teacher, believe termina com E. E aquela dica do início? A gente pronuncia esse E. Por mais que ele seja escrito com a letra E, esse E não é pronunciado. A gente fala believe, believe. Então a gente pula direto para esse som de D. Believed, believed. Bom, então vamos para uma outra categoria de verbo. Essa categoria de verbo é como o verbo study. O que acontece com o verbo study? O verbo study, ele termina com Y. E antes desse Y vem uma consoante.
Então a gente tem que tirar esse Y, vira IED. Só que o que é interessante é que a gente tem que manter esse som do Y. Ele virou I na ortografia, na escrita, mas o som continua lá. Studied. Studied. E eu preciso falar esse E, sim ou não? Porque esse I já funciona como a vogal de ligação. E aí eu faço studied. Studied. A gente escuta muitas pessoas pronunciando studied, mas não existe studied. A pronúncia é studied. Studied. Então olha só, eu separei aqui pra gente alguns sons que são desvozeados, ou seja, sons que não vibram essas pregas vocais. Então olha só, a gente começa com o som como no verbo pop. Então o passado seria popped, 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 que é que não vibram. O segundo é o som k. Por exemplo, no verbo chutar, que é o verbo kick, kick. Passado, kicked, kicked. Ambos não vibram. O outro é o som de f, que eu falei, né? O verbo faff, faff about, faffed, faffed, que quer dizer fazer alguma coisa desorganizada, assim, que não te leva a lugar nenhum. Você fala, he is faffing about his studies. Ele está estudando de uma forma muito desorganizada que não está levando ele a lugar nenhum. Faff. O próximo som que eu tenho aqui é o som de s. Por exemplo, kiss, kiss. O verbo beijar. Passado, kissed, kissed. Muitas pessoas falam kissed, mas lembre que não tem esse som de E, kissed, kissed. O outro som é o som sh. Por exemplo, no verbo finish. Não tem vibração, logo o passado é finished, finished, finished. O próximo som é o som de ch, ch, ch. Também não vibra, como no verbo touch, touch. Então esse celular aqui, ele tem a tela touch. Então I touched the phone, touched, touched, cht, cht. Ambos não vibram. E eu tenho outro som aqui, que é o som do TH. Por exemplo, se for falar mal de alguém, você vai badmouth this person. I'm going to badmouth my girlfriend. No, I'm not going to do that, because I don't want to die. Mas o verbo badmouth. Então o passado seria badmouthed. Badmouthed. Badmouthed my girlfriend. I badmouthed my girlfriend 2 weeks ago. That's why I have a black eye now. Então vamos para os sons vozeados. Os sons vozeados são os sons que vibram as pregas vocais. E eu vou começar com esse primeiro aqui, que é o b, b, b. Por exemplo, no verbo bob, bob. O passado é bobbed, 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 d. Tem um som de d no final, bobbed. O que é bobbing? Bobbing, já viu quando você vai pra praia assim, e aí a gente vê uma boia lá dentro da água assim, ela fica meio que pulando assim? The buoy is bobbing out of the water, in and out. So it's to bob, up and down. So the past is bobbed, bobbed. O próximo som que eu tenho aqui é o som G. Então vamos pegar o verbo beg. Beg é o verbo implorar. Então a gente fala bag no passado, bagged, 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 gd, gd, gd. Alright, the next one is, vou pegar o som de v, v. A gente falou do verbo live, do believe. Agora eu vou falar sobre o verbo strive. Strive é quando você se esforça para alguma coisa. You strive. Então eu posso falar no passado, falo assim, he strived to speak English. He strived. Então vamos pegar o próximo som, que é o som de j, j. Por exemplo, a gente tem o verbo bridge.
Bridge, que é fazer a ponte, fazer a conexão com alguém. So I'm going to bridge it. Bridge it. O passado seria bridged, 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 porque os dois são vozeados, bridged. Ótimo. O próximo é o TH, só que agora vozeado. O TH vozeado, por exemplo, no verbo tomar sol, tomar banho de sol, que é o verbo bathe, bathe. Passado, bathed, or sunbathe, sunbathed. I sunbathed yesterday. O próximo som que eu tenho aqui para vocês é o som de W em inglês. Em inglês não. Esse som é produzido assim, ó. Por exemplo, no verbo mastigar. O verbo mastigar é o verbo chew. 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 So, this verb in the past is chewed. Chewed. I chewed on some bubble gum. Chewed. Então não confundam a pronúncia desse número aqui, ó, que é to, com chew do verbo mastigar. Alright? Practice makes permanent. A gente não precisa de perfeição, a gente precisa de permanência. Se a gente entender como que a língua inglesa funciona, como que nosso aparelho fonador funciona, a gente vai conseguir uma coisa que vai ser duradoura em um vídeo tão curto para um aprendizado para a vida inteira. Então ele pode ser um vídeo longo para, vou parar aqui por 10, 15, 20 minutos nesse vídeo, mas é um vídeo que pode mudar para o resto da sua vida e foi o que aconteceu comigo. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque um professor fez isso com a gente em sala de aula e isso mudou totalmente minha percepção. Alright guys, so this is it for today. A gente se vê English Black Friday. The Academy has started and you are a member. Welcome to EBF Academy. I'll see you then. Bye.